Senhor. A paz do Senhor Jesus Cristo, né? Quero desse momento saudar todos os amados ouvintes também, onde que você esteja nesse momento ouvindo, né? Essa voz que está sendo transmitida pela rádio, né? Rádio Rondônia, Guajará Mirim, uma grande honra hoje estar aqui. Sou diretamente da cidade de Manaus, estou representando, né, meu território. Tenho que trazer da parte de Deus uma palavra especial sobre a sua vida, né? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 31, está dizendo: E responderam eles: Creia no Senhor Jesus Cristo, e sereis salvo tu e a tua casa. É uma linda mensagem, a qual hoje eu quero trazer uma narratividade para você, que veio por intermédio do apóstolo Lucas, no ano 65, após a vinda de Cristo. Lucas, ele narra um livro muito lindo, dado por nome de Atos dos Apóstolos. Lucas, ele escreve em poucos capítulos 30 anos de ministério. Foram na época que começaram a expansão do evangelho por intermédio dos discípulos, o apóstolo de Cristo naquela época. Sabemos nós que conseguiram ganhar o continente a cada mais ainda, levar a palavra de Deus adiante. Então, nesse momento, eu convido você, amado ouvinte, para fazer uso da única coisa que nesse momento vai fazer que você venha refletir na sua vida. Quero eu ser inspirado por Deus nesta tarde para deixar uma palavra linda da parte de Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Sabemos nós que o versículo, o contexto que eu iniciei essa mensagem, ele relata a história de Paulo e Silas quando eles estavam na prisão. Só que eu quero voltar a um contexto anterior que relata que quando eles chegaram sobre essa cidade, a Bíblia diz que por alguns dias eles ficaram hospedados nesta cidade. Paulo e Silas todo dia saíam ao portão dessa cidade para ter em busca um lugar reservado para ter intimidade com Deus. A Bíblia também narra a história, Lucas, que Paulo e Silas encontrou à beira de um rio um grupo de mulheres que estavam ali à beira da água. Sabemos nós que estava Lídia e suas empregadas, que era costumes do Velho Testamento, as empregadas morar com sua patroa. E a Bíblia não narra a história de Lídia ser viúva ou dela ser casada, mas narra a história que ela tinha vindo da cidade de Tiatira e implantado seus negócios sobre essa cidade. Sabemos nós que com tudo isso, por Deus ter um agrado tão grande sobre a vida de Paulo, sabemos nós que para onde que Paulo ia, os prodígios, os milagres aconteciam por intermédio do seu ministério. Paulo estava sendo uma carruagem celestial, levando e expandindo o ministério messiânico de Yeshua HaMashiach, ou melhor dizendo, Jesus Cristo Nazareno. Paulo estava pregoando aquele que possível lá no passado, a Bíblia narra que Paulo perseguia o ministério de Cristo e todo aquele que servia a ele. Agora Paulo está pregando. E no momento que ele prega a Lídia, Deus abre os corações e os olhos de Lídia. Lídia soube que interpretar aquela mensagem, viu que a verdadeira mensagem da salvação estava vindo por intermédio de Paulo. Então, naquele momento, houve-se a convenção de Lídia. Lídia agora convida Paulo para se hospedar em sua casa. No momento que a Bíblia narra a história que Paulo se constrange, mas vai e fica hospedado em sua casa, Paulo ele passava todo dia em um lugar reservado, em uma rua principal da cidade de Filipos. A Bíblia narra a história de uma jovem dada por nome de Pultimídia, que aos 14 anos de idade foi comprado de sua terra, da sua terra natal, se tornou uma jovem escravizada por homens, porque obtinha espírito de adivinhadores naquela época. Então dava lucro a eles. Certo dia, a Bíblia narra que Paulo já ficou indignado pela situação que todo dia ela fazia a mesma coisa, parando de dar adivinha às pessoas. Eu acompanhava ele dizendo: ei, aqueles dois são servos de Deus Altíssimo que ensinam o caminho da salvação. Paulo, um certo dia indignado, repreende aquele espírito imundo e aquela jovem é liberta, constatando que os patrões dela observaram que não ia ter mais lucro financeiro, correram e agarraram Paulo e Silas e arrastaram eles em praça pública, apresentando os magistrados, a autoridade da cidade, levantando a calúnia, dizendo que eles dois eram judeus e estavam pregoando costumes estranhos, a qual a população não podia receber. Agora eu quero dar uma parada rapidinho. Está no momento de nós refletirmos agora o evangelho que está sendo pregoado, o evangelho que está sendo ensinado em diversos lugares.
Sabemos nós que estamos presenciando os finais dos últimos tempos. Está acontecendo os sinais e maravilhas que vinham por intermédio da Bíblia. Deus está levantando homens e mulheres para pregar o Evangelho. A palavra de Deus está sendo semeada, mas sabemos que ainda existem pessoas, que existe uma hipocrisia tão grande, não dando crédito ao verdadeiro Evangelho. Sabemos nós que hoje em dia está sendo pregado o Evangelho, que tudo pode, que não tem nada a ver, de qualquer maneira nós iríamos entrar no reino de Deus. Mas, igreja, despertar, porque é chegado o tempo, é chegada a hora de nós abrirmos nossos olhos. Nós, como cristãos, está na hora de nós trazermos o verdadeiro Evangelho, aquele Evangelho genuíno que restituía casamento, um Evangelho genuíno que ganhava almas, um Evangelho que não trazia divisões e nem separação. Quantas pessoas hoje não conseguem mais ir para a igreja? Quantas pessoas hoje não conseguem sequer mais pegar a Bíblia Sagrada dentro de sua própria casa, ou até mesmo se ajoelhar, porque o seu ministério tem sido perseguido, tem sido criticado? Quantas pessoas hoje estão com hipocrisias nos altares, dentro das igrejas, vão para a igreja, falam línguas estranhas, choram, se declaram diante de Deus, mas quando sai, parece que o Deus ele se limita dentro de 4 paredes. Parece que o Deus que é tão grandioso, um Deus que é universal, um Deus maravilhoso, que é Jeová Jireh, hoje parece que ele está se limitando entre 4 paredes. Igreja, não viva Deus no momento, não viva Deus somente naquela ocasião dentro da igreja. Saia carregado, cheio da unção e da glória dele, onde que você esteja. Tem pessoas que estão precisando de mim, precisando de você. Tem pessoas que estão precisando verdadeiramente só simplesmente de um abraço. Mas a igreja do Senhor hoje está se limitando. E sabemos nós que Paulo e Silas, após de ser caluniado, foi chicoteado, rasgaram as suas vestes diante da sociedade, a sua nudez ali se exposta. Imagine a desonra, como que não ficou o psicólogo, o sentimento deles. Mas a única coisa que eles estavam fazendo é pregar a palavra de Deus. Igreja, está na hora de todos nós se levantar. Está na hora de nós fazer a diferença. Sabemos nós que estamos batendo o recorde de um povo diante do Estado que mais se separa. Está na hora dos homens e as mulheres de Deus ser como Ana, lutar, se ajoelhar e perseverar no seu casamento. Está na hora de nós pararmos de uma hipocrisia, dizer que amamos a Deus e muitas das vezes abandonamos os nossos filhos no momento da sua dificuldade, da sua peleja. Paulo e Silas foram aprisionados do melhor cárcere, ou melhor dizendo, em uma solitária da cadeia naquela época. Sabemos nós que os seus pés ainda foram amarrados em um toco, naquele lugar acorrentado. Mas a Bíblia ainda narra que por volta de meia-noite Paulo começou a cultuar e adorar a Deus naquele lugar. Igreja, está na hora, no momento da nossa maior dificuldade, acreditarmos e confiarmos verdadeiramente em Deus. O maior salmista da Bíblia Sagrada, compondo ele 73 louvores do livro de Salmo, o salmo que mais me chama a atenção, que mais eu reflito nele, está no Salmo 40, composto por Davi. Do versículo 1, Davi relata a história muito linda. Esperei com paciência no Senhor, quando ele se inclinou para mim. Agora eu quero pregar para você, que está sendo perseguido, caluniado, criticado. Talvez pessoas não acreditaram na tua profecia. Talvez pessoas não acreditam mais em você. Te julgam pela tua maneira de ser ou até mesmo pelas suas vestes. Mas hoje eu quero te dizer, salmista Davi também foi rejeitado pela sua família, pelo judaísmo, rejeitado também no deserto, ou até mesmo quando ainda foi lutar por Israel, o próprio Saul não acreditou nele. Ainda o gigante Golias, aos 17 anos, diante de Davi, olha para Davi e julga e critica ele, dizendo: tu achas que eu sou algum cão para vir contra mim com um pedaço de pau e pedra? Talvez pessoas não entendam a tua maneira de lutar, a tua maneira de caminhar nesse deserto. Talvez as pessoas julguem você por não conhecer você verdadeiramente por dentro. Mas eu ainda acredito que grandes coisas tem o Senhor ainda para fazer por intermédio do teu ministério.
Você que está com o ministério parado. Você que tem deixado de desacreditar naquele que morreu no alto do Calvário. Você que está dentro da caverna, como Elias, neste momento. Te prepara que o Yeshua HaMashiach, o quarto anjo da fornalha, o mesmo que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego de dentro de um forno de fogo, aceso 7 vezes mais, hoje, neste momento, nesta tarde, ele está visitando você, aonde você esteja aí. Eu não sei a sua dificuldade, a sua peleja. Eu não sei quantas pessoas têm se levantado contra você. Mas hoje eu prego um Jeová Jireh. Eu prego um Deus vivo, verdadeiro. Eu prego um Deus que hoje Ele está mudando a tua história. Livro de Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 8, está dizendo: eu conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Igreja do Senhor, você que está afastado, você que está triste neste exato momento, aonde você estiver neste exato momento, acredita que Jesus Cristo está te visitando e vai mudar a tua história. Davi fala do Salmo 30, do versículo 5, da parte C do contexto, dizendo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria se rompe ao amanhecer. Talvez eu esteja pregando para pessoas que foram rejeitadas pela sua família, abandonado pelo seu casamento. Talvez eu esteja pregando para pessoas que já pensaram em tirar a sua própria vida no momento da sua maior dificuldade. Talvez agora eu esteja pregando para pessoas que estão neste momento pensando em desistir de Deus. Alamandarás. Eu quero ministrar para você uma unção de cura, uma unção de renovo sobre a tua vida. Eu quero profetizar sobre a tua vida, como Isaías fala do capítulo 60, no versículo 7 da parte C, que Deus entrega dupla honra. Então hoje é a tarde da sua vitória, é a tarde do teu momento com Deus. Entrega teus problemas a Ele, porque hoje Jesus Cristo pode mudar a tua história ainda antes que chegue a meia-noite. Aleluia. Você que não consegue se libertar das drogas, você que não consegue se libertar naquele vício que te oprime, ou até mesmo esteja passando por alguma opressão satânica, maligna contra a sua vida, hoje eu profetizo derrota de Satanás. Hoje eu quero que Jesus Cristo venha visitar a sua casa. Aleluia. Hoje eu quero que Ele venha visitar esse problema impossível aos teus olhos, porque para Deus nada é impossível, igreja. Glória. Despertar, porque é chegado o tempo da tua vitória e da tua conquista. É o teu momento agora. É o teu momento em Deus agora. Chora, te deleita. Entrega a tua maior dificuldade a Ele. Olha para os teus inimigos hoje. Diga: Jesus te ama. Não faça como eles. Não atire pedra eles. Não. Jesus ensina a gente a amar. Ainda orar por cada um deles. Aleluia. Hoje eu trago uma palavra para você. Paulo foi açoitado, as suas vestes rasgadas diante da sociedade. Julgaram e criticaram. Sabe o que eles fizeram? Por volta de meia-noite só adoraram, só glorificaram a Deus naquele lugar. É o momento da nossa maior dificuldade que devemos confiar no Senhor. É o momento que a nossa família nos rejeita. É o momento que nossos amigos nos abandonam. É o momento de nós se aproximarmos mais de Deus ainda. E sabe o que é mais lindo? Paulo e Silas estavam do lado de pessoas que diante da sociedade demonstravam um grande perigo. Paulo estava num cárcere, numa solitária igreja. É no meio dos nossos inimigos que Deus mais opera o milagre. É no meio daquelas pessoas que estão sendo rejeitadas, que estão sendo criticadas pela sociedade, que não ganham uma oportunidade em sua igreja, porque não tem o melhor dízimo, não tem a melhor oferta, porque pessoas olham para eles e não dão crédito.
mas é por intermédio de você hoje que Deus vai fazer grandes coisas. A Bíblia diz que por volta de meia-noite houve-se um terremoto que abalou os alicerces da cadeia, quebrando todas as cadeias. Após disso, o carcereiro se acorda, vendo a tal desgraça, ele iria se matar, porque ele não ia aguentar tamanha acusação que vinha contra ele. No momento que ele desembanha sua espada para se matar, lá no fundo vem a luz. Sempre vem uma luz no final do túnel. Sempre no momento que a gente pensa que não vai conseguir, é o momento que Deus mais opera o milagre. Aleluia. É o momento que a gente quer desistir, é onde que Deus fala: não desiste, não para, luta, persevera. Paulo grita: não te faças isso. Paulo deu um livramento, e no momento que ele chega perto de Paulo e Silas, ele vê todos os presos em volta dele. Queria eu ministrar que o carcereiro foi o único que se converteu, mas o porquê que os presos estavam do lado dele chorando, de joelho? Houve-se uma grande convenção naquele lugar, onde que o ministério de Jesus Cristo foi começado por dentro de uma cadeia. A Bíblia não narra que eles abriram uma sinagoga antes, narra que eles foram presos. É no momento dos arguilhões de nossa vida, é no momento que as pessoas abandonam a gente, é no momento que nós estamos sós, é onde que Deus mais usa a gente, é onde que Deus ele mais trabalha. É quando a gente olha e vê as pessoas longe da gente, quando a gente se sente só. Mas hoje eu quero te dizer, Deus vai mudar a tua história. Aleluia. E a tua vida. A tua família que virou as costas para você. A tua família que não acreditou em você quando mais você precisou deles. Ou até mesmo deve ter dito para você negar Jesus Cristo. Eles vão ver o agir de Deus na tua vida. E Paulo simplesmente olhando para o carcereiro. E o carcereiro vê aquele poder tão lindo, grande que havia tocado em seu coração. Ele chega trêmulo, com medo, perto de Paulo, e Silas diz: o que faço eu para ter essa mesma proteção? Sabe o que ele estava vendo ali? Duas pessoas em pé, que sobre tudo aquilo que eles enfrentaram, eles não negaram a Jesus. Sobre tudo que eles passaram, eles não negaram Jesus Cristo. Sabe o que eu quero te dizer neste momento, igreja? Adora, acredita. Por intermédio da tua perseverança, os teus inimigos irão se converter. Por intermédio de toda essa luta que tu esteja passando, a sua família vai ver o Deus que há em você. Não volte para as drogas, não volte para a bebida, que isso é o plano de Satanás contra a tua vida. Eu já repreendo desde já. Não se sintam derrotados, porque a Bíblia já narra a história dizendo: vós sois mais do que vencedores em Cristo Jesus. Está na hora de hoje você sair de sua casa, às 7 horas da noite, procurar a sua igreja, aquela que você se afastou. Se você está dentro de um presídio, hoje é o momento, é agora de você se ajoelhar, adorar e glorificar e exaltar, entregar a sua vida a Ele, se reconciliar com Ele. Esse é o teu momento. Paulo só dá uma palavra para ele, dizendo: creia no Senhor Jesus Cristo e serei salvo tu e a tua casa. Aleluia. Te prepara, porque a tua família vai se converter por intermédio da tua perseverança. Você hoje aceite Jesus Cristo onde você esteja, reconcilie hoje com Ele. Não há tempo mais de brincar. O inimigo está ceifando vida, destruindo amizades, casamento, destruindo famílias. Não há tempo mais da gente ficar de olhos fechados. Igreja, está no momento agora de todas as igrejas, sem exceção de nenhuma placa, começar a se ajoelhar e orar e interceder pelas famílias brasileiras. O governo está aí lançando leis para bagunçar a nossa casa cristã. Mas está na época agora de nós lutarmos e intercedermos pela nossa família. Lutarmos e acreditarmos para que essas leis não venham chegar dentro das igrejas, essas leis não venham invadir a nossa casa. Igreja, neste momento, eu deixo uma palavra sobre a sua vida. Livro de Isaías, capítulo 59, do versículo 17, está dizendo o contexto: toda arma preparada contra ti não prosperará. Toda língua em juízo que ousar contra a sua vida, tu a condenará. Porque essa é a herança que procede do Senhor, diz o Senhor dos Exércitos.
Neste momento aqui eu agradeço a minha rica oportunidade, desde já agradecendo os irmãos por me dar essa rica oportunidade de me expressar, representar a minha cidade de Manaus. Se tiver algum manauara aí ouvindo a Rádio Rondônia Guajará Mirim 89,9, quero dar um abraço a você. Saudade de Manaus, já estou há 2 anos aí fazendo a obra de Deus, levando o Evangelho, percorrendo o Brasil todo, agenda aberta, que estamos aí para glorificar. Tem um canal do YouTube, se você sentir no coração de acessar, Pastor Gleison Viana, se inscreva, me ajude a continuar a levar a palavra de Deus adiante. Que Deus o abençoe. Amém, irmão?